Antes de iniciar o vídeo, galera, gostaria que vocês que estão assistindo se inscrevessem no canal, deixam um like, um comentário e compartilhar esse vídeo pra dar uma forcinha. Obrigado, até o próximo. Caralho, produção, que porcaria de música é esta? Ai, meu chapa. História do Moonlight. Bom, esse game é bacana, a gente se diverte aqui, mas qual a história desse jogo? Qual é o sentido de tudo isso aqui? Se você já teve essa dúvida, assim como eu, relaxa aí, que agora eu vou te contar qual a história de Mu Online. Mu era um continente passivo, onde todas as criaturas viviam em paz e harmonia. Mu era um continente onde havia 3 cidades principais: Lorência, Noria e Dévias. Lorência era uma cidade forte, onde guerreiros mantinham a paz na cidade. Fora dela se encontravam a cidade dos mortos, Dungeon. Dungeon era o lugar onde os bravos guerreiros eram enterrados e suas almas finalmente poderiam descansar em paz. Dévias, no continente de Mu, era a cidade mais importante, considerada por muitos a mais forte. Dévias, por ser uma cidade muito fria, facilitava na defesa contra tropas inimigas, que queriam a qualquer custo dominar o continente de Mu. Dévias também havia muitas mulheres e crianças, era a melhor cidade para se morar no continente. Noria era uma grande cidade feita por goblins mágicos. Se destaca por ter uma máquina muito antiga, feita por goblins lendários, que é capaz de realizar muitos desejos. As tropas inimigas que queriam ver Mu destruído cansaram de perder durante 1000 anos. Tentaram reviver a besta que havia nas profundezas de Atlas. Atlas era uma cidade perdida no meio do oceano. As profundezas de Atlas eram habitadas por criaturas amaldiçoadas que queriam ver o fim de Mu. A busca para reviver a besta Kundun era muito grande, até que finalmente eles conseguiram. Kundun se aliou com as criaturas de Atlas e foi ao reino do Império do Mal. Kundun, com suas criaturas, veio com tudo para acabar com Mu. E a primeira cidade que Kundun atacou, qual que foi? Lorência. Lorência conseguiu resistir aos ataques de Kundun durante 100 longos anos, até que Kundun conseguiu reviver as almas perdidas que haviam em Dungeon, e Lorência finalmente caiu. Mulheres e crianças foram mortas. Já não havia muita defesa. Os guerreiros de Lorência já estavam cansados, até que decidiram deixar Lorência. Mulheres e crianças foram para a cidade de Noria, e os guerreiros que sobraram foram para Dévias. Kundun, depois de dominar Lorência, jogou uma praga em Lorência. Hoje decreto a cidade de Lorência amaldiçoada. A partir de hoje, Lorência será uma terra de escuridão e trevas, onde o sol nunca mais brilhará. Kundun, não satisfeito, e foi marchando pelo continente de Mu. No meio do caminho avistou uma grande torre, onde essa torre estava escrito Lost Tower. Lost Tower era a cidade do comércio em Mu, onde pessoas compravam e vendiam suas mercadorias. Lost Tower tinha 7 andares. Quem fazia a defesa de Lost Tower era elfos. Existia uma lenda no continente que falava assim: quem conseguir subir no 8º andar de Lost Tower, consegue chegar no céu. Kundun, com sede de sangue, não pensou 2 vezes em invadiu Lost Tower. Kundun chegou matando sem piedade elfos, crianças, mulheres, magos, guerreiros, tudo que encontrava em seu caminho. Kundun acabou com a torre que ficou em trevas, sem ninguém. Então Kundun começou do 1º até o último andar, até que finalmente chegou ao 7º andar. E com seu poder maligno, ultrapassou Lost Tower e chegou até o céu de Mu. Lá, quem defendia agora eram os dragões. Eles batalharam, mas não foram o suficiente para vencer Kundun. Kundun tomou o céu de Mu, que se chamava Ícaros. Kundun colocou um dos seus melhores monstros para defender este céu. Esse monstro se chamava Fênix. Kundun, após destruir Lorência e Lost Tower, foi marchando até Dévias.
Mas quando chegou em Deves, todos os soldados e magos estavam esperando. Lá foi travada a maior guerra que Mu já havia visto. E essa guerra dura até hoje. Depois do massacre que houve com os elfos, os únicos elfos que sobraram em Mu foram os guardas de Deves. As elfas, depois de terem perdido seus maridos, resolveram lutar com tudo. Por muitos anos, elas treinaram duro com seus arcos, aprenderam com os goblins como dominar um animal, aprenderam também a usar poderes de cura, defesa e ataque. Em Noria, elas estavam seguras, pois Noria era uma cidade mágica e invisível, que servia como campo de treinamento para guerreiros. Após muitos e muitos anos de guerra, um Blade Knight e uma descendente de magos se apaixonaram perdidamente. Viveram um amor proibido e acabaram fazendo uma criança. E essa criança era o futuro de Mu. Essa criança foi crescendo e as pessoas foram vendo sua incrível habilidade e seu enorme talento para a guerra. E puderam notar que essa criança tinha a força de um guerreiro e a magia de um mago. Então, nomearam essa criança como Mágico Gladiador. Essa criança de talento imensurável chegou a ser comparada a um deus, pelo tamanho de seu poder e bondade, e era considerado invencível entre todos os guerreiros do continente de Mu. Em todo o continente foram renovadas as esperanças. Esse guerreiro sozinho chegou a derrotar centenas de tropas de Kundun, mas apenas o seu poder não era suficiente para pôr fim à guerra. Então, esse guerreiro, depois de longos anos, decidiu ter um filho. Dessa vez com uma descendente de Blade Knight. Então, surgiu a criatura perfeita para derrotar Kundun. Um guerreiro tão temido e forte. Ele vinha montado em um cavalo e seu cavalo conseguia fazer a terra tremer. E em seu ombro havia uma águia e seu nome foi dado de Dark Lord, o Senhor das Trevas. Com esse exército fortíssimo, tenta livrar das mãos de Kundun e as guerras duram até os dias de hoje. Anos atrás, na guerra entre Bekais, SMs, Elfos e monstros, um grupo de magos foram a uma batalha à procura de uma terrível força chamada Emuria. Liderados pelo Antônios, o mago mais poderoso, receberam uma magia que os manipulou e matou Antônios. Após isso, acabou a magia. Então, sem mais nada a fazer, foram à Caverna da Escuridão, The Darkness Cave, através do poder de Kundun, querendo reviver todos os mortos. Entretanto, foram pela caverna procurar até encontrar um lugar chamado Cantron, e encontraram o lacre de Kundun. Mas, ao abrirem, a força do grande Kundun foi acordada e os enfeitiçou, trazendo caos e os tornando o que hoje são os Cursed Wizards. O erro deles foi não saber que Cantron era o seu palácio, sua cidade, um dos lugares mais perigosos de Mu, que se chama Kalima. Mas ele não tinha poder para controlar. Não tinha. Por isso, pegou o grande poder do Deus do Mal, junto com as trevas de Lemúria, e ganhou mais poder ainda, criando várias formas iguais a ele, a chamada Illusion of Kundun. Então, para completar a missão, foi dominar Kalima e encontrar Arkneria, para assimilar o grande poder do Guardião das Joias. Kundun precisou fazer alianças com várias forças. Uma delas foi Balrog, o demônio principal. Balrog aliou-se a Kundun em troca de poder e um exército para defender seu grande palácio, Lost Tower. Assim foram dadas a Balrog as Death Call e os Cursed Wizards, entre outros, erguendo seu palácio. Mas ainda há uma lenda. Os poucos sobreviventes que não foram condenados para o sofrimento eterno e entraram em Lost Tower viram um tipo de portal. No caso, o portal dava para o Reino dos Céus, que hoje é um paraíso. Ícaros, o Reino dos Céus, o Reino dos Deuses dos Céus. Balrog fez aliança com o Deus dos Céus e criou uma área somente dele, ganhando a confiança e oferecendo monstros voadores, como os Alphas e o Mega Crust. Assim, fazendo outra Ícaros, no qual fez uma réplica 1000 vezes mais forte para proteger as áreas, o Metal Balrog, e os ordenou a atacar uma parte de Deves, a chamada Old Deves. Assim, ganhando poder a cada segundo e aliando-se aos deuses, Balrog governa Lost Tower, Ícaros II e Old Deves. Ao passar dos anos, os guerreiros de Mu foram adquirindo habilidades. Uma delas foi feita na máquina do Shao Goblin.
Então, a partir dessas descobertas, os guerreiros adquiriram a habilidade de voar. Foram criados 2 tipos de asa, a asa level 1 e a asa level 2. Só os guerreiros mais poderosos podiam usar tal habilidade. Mas só poderiam usar a asa level 2 os guerreiros que antes passassem por um árduo treinamento que duravam décadas. Muito rigoroso. Assim, Dark Wizard teria que virar um Soul Master. Dark Knight teria que virar um Blade Knight. Dark Elf teria que virar Muse Elf. Havia uma cidade perto de Lourenço que se chamava Lórien. Lá havia um enorme castelo que servia para treinamento para a linhagem mais forte do continente. Vilas se dividiam e havia um dia na semana onde os guerreiros mais poderosos do continente travavam uma enorme batalha para poder dominar o castelo e ter a permissão de receber treinamentos e habilidades que cada um desenvolvia. Se este vídeo agradou, você tirou sua dúvida sobre o Canon Online, deixa seu like e se inscreve no canal e compartilha pros amigos, também tamo juntos.